uma noite de paz, de aprendizado, de compreensão, de esperança. Porque de acordo com o que nós estamos vendo, nós estamos precisando muito disso, de paz, de preocupações desnecessárias por causa de guerra, por causa de crianças. Meu irmão, é mais de 1.300 crianças no Oriente Médio. Nós temos que orar, nós temos que pedir a nosso Deus e ore pela humanidade, e nós todos fazemos parte. Somos todos irmãos. E Deus nos abençoe. Por coincidência, agora estou vendo. A coisa é junto sempre. É o que nós devemos fazer, tá vendo? Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer de luz. Eles vão condenar a você o plano. Ajude-o a purificar-se. No caminho perpetuo, não atire calhau dos outros. Transforme os calhaus em obras juntas. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com silêncio. Não adore a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Teobaldo, Devalde, censurador seu espírito. Remova o comportado. Não critique o terreno sáfaro. Ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar o corpo sobre a lei estocante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Não fale o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós é a descoberta e o convívio do bem para que o divino amor seja glorificado. Nos abençoe, nos proteja e nos apoie e acompanhe todos os dias que a gente está precisando. Meu anjo amigo, por favor, não deixe de orar. Muito boa noite, senhores e senhoras, sejam bem-vindos. Vamos fechar os nossos olhos, nos sentir à vontade, elevar o pensamento ao plano espiritual, agradecer ao Mestre Jesus mais uma vez por estarmos aqui reunidos para aprendermos cada vez mais. Agradecer também à espiritualidade amiga que se encontra presente nessa casa de fé, por estar nos encaminhando, nos orientando sempre em direção ao caminho do bem. Ser conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer uma leitura breve do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8º ao 13º, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. E o item é o item 7, convidar os pobres e os expropriados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de modo que eles os convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que havia recebido de vós. Mas, quando fizerem um festim, convidai para ele os pobres, os expropriados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vos retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estava à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse: feliz aquele que comer do pão do reino de Deus. Encontramos essa passagem em São Lucas, no capítulo 14, versículos de 12 a 15. Ele acrescenta que, quando fizerdes um festim,
Disse Jesus: para ele não convide os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que em lugar dos amigos é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e os homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: serei felizes porque não terão meios para vou retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vista a uma devolução, mas pelo único prazer de fazer. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabei que eles não poderão nada vos retribuir. E por festim é preciso entender, não é rebaixo propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam a sua mesa serão aqueles que podem, como dizem, honrá-los ou que podem convidá-los a seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles que seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre seus? É por vezes prestar-lhe um grande serviço sem aparentá-lo, estes sem irem recrutar os cegos e os estropiados. Pratica a máxima de Jesus: se o fazem por benevolência, sem ostentação e se sabe dissimular um benefício por uma sincera cordialidade. Então, gente, essa é a mensagem de hoje à noite que nos convida, para essa reflexão sobre quando Jesus fala das festas, o nosso comportamento, as nossas ações com relação às atitudes que a gente toma relacionado ao nosso dia a dia, que a gente procure, se tem a mesa farta, a gente compartilhar com aqueles que realmente precisa, porque se a gente sabe que nossos familiares, nossos amigos não vão precisar daquele alimento, tem N pessoas precisando, mas a gente ainda está na fase do aprendizado, e a gente ainda procura fazer a nossa relação primeiro aqueles que eu possa dizer assim: eu vou dar essa festa para fulano porque eu sei que quando eu completamente estou bem, ou quando eu tiver uma festa, ele vai me retribuir. É isso que passa mais pela nossa cabeça. Mas agora eu passo a palavra para a nossa irmã Valéria, que vai conduzir a nossa palestra, com um tema muito propício: desafios da evangelização, que não é só voltado para a criança, mas para todos nós. Somos evangelizadores e evangelizamos. Estamos sempre no caminho do aprendizado. E Valéria até 5 para as 9, viu, Valéria? Brincou. Boa noite a todos. Mais uma vez é bom estar aqui presente com vocês. Quero falar de um tema, Vamos falar sobre os desafios da evangelização. Mas como a Vera falou, não é apenas a criança e o jovem. Claro que eu vou focar na criança e no jovem, porque esse mês, o mês de outubro, é o mês em que a FEB se dedica à campanha permanente da evangelização. É uma campanha que, esse ano, dia 9 de outubro, completou 46 anos de trabalho que a FEB vem realizando exatamente para evangelizar da criança ao jovem, e a gente vai ver por que se estende por aqui. A nossa irmã, quando estava aqui lendo a mensagem após, ela falou dos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Momentos de dores, de sofrimento. E o mais interessante é que quando eu preparei essa palestra, eu ainda não tinha
a guerra. Essa palestra eu comecei, foi uma palestra que eu dei lá na Federação. E a guerra aconteceu, eu acho que essa foi dia 6 ou 7, mais ou menos, foi que começou, 7 ou 8, alguma coisa assim, começaram aqui. E aí a gente vê, na minha preparação, eu peguei uma mensagem de Amélia Rodrigues. Mas olha o que ela diz logo no início aqui. E a gente vai comentando. Ao espaço de 2.000 anos que separam a gente da época em que Jesus chegou aqui na Terra. Vamos analisar como era naquela época. E mais interessante, exatamente na região que hoje nós estamos vendo as atrocidades da guerra. Na mesma região. Mas Amélia Rodrigues nos diz, esse período aqui, de 2.000 anos, foi um período em que o Império Romano, que era o império que dominava aquela região, mantinha, principalmente os judeus, mantidos sob a força, a opressão. Observe o seguinte, há 2.000 anos era o Império Romano que dominava, que tinha força, que oprimia, que matava, que escravizava. Quando a gente observa o dia de hoje, a gente vê que apenas houve uma mudança de mãos. Não é verdade? Porque hoje a gente sabe que tem muitos povos que dominam. E nós estamos vendo isso. Nós estamos presenciando isso nessa guerra que iniciou. Nós sabemos que tem os Estados Unidos, Israel, que hoje é a civilização que mantém, não só ela, mas a Rússia, as grandes potências, são as grandes potências que têm o quê? As armas nucleares, que iniciam as guerras. Então a gente observa que passaram-se 2.000 anos pós-Cristo e apenas o poder mudou de mão. Mas as nações, a barbárie, continua mesmo, não é? E aí ela diz o seguinte, olha, o homem, ainda escravo das paixões, padece a hipertrofia dos sentimentos. Gente, nossa irmã falou, na Palestina, pouco mais de 50% da população é criança e jovem. Muitas crianças já morreram. Deve estar em torno de 6.000 pessoas que já morreram, mais de 3.000 foram crianças. Agora veja, vamos botar na balança fielmente. Eu não quero saber se é uma questão de terra, se é uma questão de religião, não importa. O que importa é que eram vidas. A Palestina dizimou de forma cruel 1.500, vamos botar assim, 1.500 israelenses. Os israelenses já mataram 6.000 palestinos. Que balança é essa? Não parece exatamente isso que a Amélia Rodrigues nos está dizendo? Que tem o sentimento do homem? Que tem o sentimento de pensar que ali tem crianças, tem mulheres grávidas? Então, parece que a gente, olha como a Amélia Rodrigues diz. Hipertrofia do sentimento, enquanto o monstro da guerra, em sua face diante, persiste a devorar vidas. Ora, essa mensagem foi há décadas para e aí a gente vê ainda aqui a guerra sendo falada. E aí continua. A luta de destruição por toda parte. Tal como ocorria nos dias que Jesus deu início à era do espírito mortal. Continuamos tendo guerra. Hoje a gente tem duas guerras, né? Guerra na Rússia, com a Ucrânia, e agora de Israel. E só tem essas duas guerras, não. A África, existe conflitos entre tribos, guerras civis acontecendo. Só que não tem nenhum interesse das grandes potências. Mas tem muitas guerras acontecendo. Então a gente ainda continua preso, mesmo após a vida do Cristo. Mas o pior ainda
O pior é que a gente tem uma condição negativa extremamente lamentável que a gente está percebendo agora. Que está aí, ó, a destruição do Instituto da Família. Nós vemos a família sendo destruída, desorganizada, desequilibrada. E onde é que está a criança e o jovem? Na família. Família desestruturada, filhos também serão desestruturados. Claro que tem exceções, mas raríssimas. Eu costumo falar porque isso me chamou muita atenção, porque isso reflete o que eu estou falando. Tem um programa que fala sobre serial killer, né? Os assassinos em séries que matam, né? Ou violentam, ou que praticam determinado tipo de crime, tá? Em série, né? Repetido. Quando a gente vai nesse programa, ele faz um histórico do que foi aquela vida, né? Um relato da vida daquele indivíduo desde a infância. Desde a infância. Desde a infância. Não é? E aí a gente vê que todos eles foram criados em famílias desequilibradas, onde a violência prevalecia, onde o alcoolismo, as drogas estavam presentes, onde a mãe apanhava do pai, ou a mãe matou o pai. E disso surgiu o quê? A criança com os mesmos espíritos, traumatizada, chegando ao jovem e o adulto traumatizado. Então nós estamos vivendo essa destruição da família, tá? E isso é muito triste. É muito triste, né? E aí a média continua. Tal como aconteceu no período do Cristo, tá? Em que com a vinda do Cristo todos nós sabemos, houve uma mudança no Império Romano, né? Houve uma reestruturação do Império Romano, chegando ao Império Romano, futuramente adotar o cristianismo como religião oficial do Império Romano, né? O Espiritismo, ele vem agora lançar base à nova humanidade. Mas o Espiritismo começa no solo virgem da infância e da juventude. Tem uma frase que eu gosto muito, que está lá escrito lá nas escadarias do Lar São Domingos, do Pitágoras, que diz assim: eduque a criança e não precisarás punir o homem. Enquanto a gente não tiver consciência que a gente precisa educar, não educar apenas do ponto de vista intelectual, que a gente vai ver que também tem dois que surgem quando eu só penso na educação intelectual. Mas a gente está falando da evangelização. A criança evangelizada, ela não vai sofrer com qualquer coisa que se depare na frente dela, no caminho católico dela. Né? E aí ele diz aqui, ó, o Espiritismo, ele vem e restaura o que? A fé racional nas consciências. É isso que o Espiritismo traz, né? A fé raciocinal, a fé que não se acalma diante de qualquer dificuldade que se apresente, a gente consegue ultrapassar. São as bases. E aí ela vai mais adiante. E estabelece os alicerces seguros sobre os quais se erguerá o tempo de paz, onde a felicidade será bênção acessível a todos. Quando a gente olha para o nosso planeta, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que o que está formando é o Evangelho no coração do homem. Porque o Evangelho do Cristo traz o quê? A paz. Traz o amor, o respeito, a solidariedade, a fraternidade, o perdão. E quando a gente olha
o nosso planeta, é exatamente isso que está faltando. Não é? E aí, olha, assim, aqui é aquela parte quando ele diz assim, né? Olha o que ele diz, raras exceções, a criatura só enriquecida pelo intelecto. Quantas famílias pensam o seguinte: eu quero dar tudo para o meu filho para ele ser um excelente médico, um excelente advogado, um excelente administrador, que ele tenha riquezas. A gente não pensa assim? Pois também, olha o que a Maria Rodrigues nos diz, ó. Raras exceções, uma criatura que apenas é trabalhada desde a infância à fase adulta, apenas o intelecto, raras vezes ela não cai no abismo da revolta, se alucina. E daí para o suicídio, o pulo. Se não cai no suicídio, cai na indiferença, na frieza para as suas emoções, matando a esperança do amor. Quantos a gente vê que são tão frios, né? A história que você está falando. Rico, intelectualmente, vai sim, e moralmente. Não é? Moralmente, sem nenhuma condição. Aí vem um ponto importante que a gente também escuta muito na família, que é o seguinte: os pais vão falar para o filho, eu não vou levar o meu filho para, seja a evangelização, seja o catecismo, seja na escola dominical, não importa. Eu não vou levar ele para lá, porque eu quero que quando ele fique adulto, quando ele tiver consciência, ele escolha a religião dele. Já ouviram isso? Bom, vamos lá. Qual é a fase mais crítica da infância à fase adulta? A adolescência. Não é isso? Porque é aquela fase que a gente está ainda, né? É aquele turbilhão de hormônio, é o namoro, termina namoro, decidir a sua vida profissional. É a fase mais crítica. Todos nós passamos por essa, quem não passou vai passar. É uma fase extremamente indecisa, né? Na nossa vida. A gente não sabe o que é na verdade. Aí eu digo isso para o meu filho: não vou apresentar Jesus para ele só vai conhecer Jesus quando ele estiver adulto. E aí, como é que ele ultrapassa essa fase sem as bases de Jesus? E o pior, quando a gente olha a Organização Mundial de Saúde, o alto índice de crianças e jovens cometendo suicídio estourou, explodiu. Por quê? Porque o jovem perde o namorado, acabou a vida dele toda e ele se mata. Teve um caso de uma menina que o namorado cometeu suicídio, ela lá nessa fase cometeu suicídio. Teve o sepultamento, ela ficou, disse que queria se despedir dele, ficou sozinha e se matou depois. Hoje a gente vê que os jovens não estão conseguindo passar por essa fase como deveria. Aí a gente pergunta assim, eu perguntei lá na federação: quem aqui chegou na casa espírita, sei que tem um jovem, você imagina que vai levantar. Quem aqui chegou na casa espírita desde a infância? Bom, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Aí eu pergunto para os demais: vocês gostariam de ter começado na casa espírita durante a evangelização? Desde a evangelização? Eita! Não é? Agora, por que a gente não traz a nossa criança, os nossos netos, os nossos sobrinhos para a casa espírita?
Se a gente sabe que é tão bom, que ele fez falta. E é isso que ainda está faltando. Está faltando que nós, que já temos o conhecimento, tragam os nossos netos, os nossos filhos, os nossos sobrinhos para a evangelização. Porque quando ele chegar na fase que já começa depois de 8 anos de idade, onde a personalidade daquele espírito começa a aflorar, ou seja, em outras palavras, porque ele verdadeiramente é vindo das reencarnações passadas, depois de 8 anos, por aí 7, 8 anos, né, fica cada vez mais difícil a gente moldar aquele espírito. Então a gente tem que começar a pensar. Hoje a gente sabe que a evangelização tem até, mas a evangelização já está começando na barriga da mãe, que é nas gestantes, né? Já se faz esse trabalho. E quando nasce, já começa a bebezinho a participar da evangelização. Então a gente precisa ter essa consciência, para que os nossos jovens não caem nessa desesperança, né? Nesse amor. Então quando a gente olha tudo isso aqui, é porque Jesus está faltando nos nossos corações. Está faltando Jesus nos nossos corações. Tá? E aí ele continua, né? Que nós, olha, que participamos do Espiritismo, cabe a honrosa tarefa de trazer de volta atuante nosso poderoso libertador, Jesus. Essa é a tarefa de nós espíritos, é trazer Jesus. Não aquele Jesus que pune, que condena, mas aquele Jesus que nos liberta, que nos conduz, que nos fortalece. Não é? Então tem aqui, olha, conforme, né, as vozes do além, nós ainda temos um benefício a mais e muito grande esse benefício. Porque hoje temos as vozes do além que vêm trazer lições para cada um de nós. Trazer informações do mundo espiritual, orientar com essa mensagem, que é uma mensagem vinda do mundo espiritual, que é um deles, pelo Divaldo. Nós temos esse benefício, nós não só temos a Bíblia como os nossos irmãos católicos, evangélicos, nós temos a voz além do que amplia todo o conhecimento trazido por Jesus. E aí a gente vê aqui, olha, o Espiritismo nos traz, né, essa compreensão da nova vida e da realidade do ser mortal. O Espiritismo vem dizer, olha, você é mortal, você que foi criado, você não vai ter fim, você é mortal. Você traz uma bagagem de informação vivida em reencarnações passadas. Você precisa se aprimorar. Os tempos são chegados. Eu estava lendo, escutando eu não sei se foi lá no praça, se foi, eu assisti uma palestra, porque os sinais que os tempos estariam em transição, né, como a gente diz, nós estamos num período de transição planetária, era quando o caos se instalasse no nosso planeta. Que caos? O alto índice de suicídio, o alto índice da violência, das guerras. Isso seria indicativo que o nosso planeta estaria em processo de transição. Por que isso? Porque, como diz os espíritas, a porta do grau é aberta. Como última oportunidade para todos nós que estamos na atmosfera, né, do nosso planeta, seja encarnados quanto desencarnados. Então, se a gente somar tudo, nós temos 28 bilhões de espíritos aqui no planeta Terra, encarnados e desencarnados. Tá? Atualmente na Terra só tem 8. Isso quer dizer que tem 16, né? 16 fora, desencarnados. Então, ele foi dada a oportunidade, abriu-se a porteira do umbral para que esses espíritos, como uma oportunidade de transformação do seu espírito.
muitos não querem. Por isso que a gente está vendo tanta violência. Esses, com certeza, não habitarão mais o planeta Terra. Irão habitar outros planetas, dando continuidade ao seu processo evolutivo. Mas aqui na Terra não poderão ficar. Então nós estamos passando por um período de transição planetária. Chegou. O que é que você vai querer? Você vai querer permanecer na Terra, já que você já tem um pensamento direcionado para o bem. Não quer dizer que somos perfeitos, não. É que a gente já pratica, já tem uma consciência do bem do que do mal. Como outros são mal. Então, se a gente pensa friamente, os nossos irmãos que estão lá na guerra e que mataram de forma bruta, esses não reencarnarão mais aqui na Terra. Virão outros. Né? Então, olha o que a Amélia nos diz. Deixe subir o cometimento, porém, a floração infante do inimigo. Rodas de progresso para amanhã, que avançam pelos prédios e presente, assumem a grandeza de um. Aí o desafio da evangelização. O meu desafio é trazer a criança e o jovem para cada espírito, apresentá-los Jesus. Né? Ele diz, olha, somos nós que devemos ter essa tarefa. Porque, por exemplo, a criança, ela não vem para o centro espírita sozinha. Ela tem que ser trazida pelos pais. Por isso a importância da família. Então, um dos desafios é conscientizar a família de que precisa trazer a sua criança, porque é importante. E que isso vai refletir no futuro, na formação do homem de bem. A gente não fala, né? Vamos formar o homem de bem. Mas essa formação do homem de bem começa na criança. Começa na criança. Não é? Deixa eu ver aqui mais aqui. E Kardec, fazendo agora Kardec, na pergunta 383 e 385, ele fala dessa fase que é de grande importância para todos nós, que é a fase da infância. Você sabe que a fase da infância, ela se altera de acordo com o planeta que o espírito vai habitar. Planetas mais evoluídos, a fase da infância, ela nasce do tá? A gente ainda tem uma infância longa, né? Nossa infância é longa. Tá? E olha que, mas essa fase é importantíssima para o espírito. Por quê? Quando Kardec pergunta qual para este espírito a utilidade de se passar pela infância. Por que a gente tem que passar pela infância? Olha o que é que os espíritos nos dizem. Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar no adiantamento, para o que deve contribuir os incumbidos de educá-los. É aquilo que eu tinha falado. Até a fase dos 7, 8 anos, a personalidade daquele espírito ainda não ocorreu. Porque ele está mergulhado no que a gente chama do véu do esquecimento. Vai estar ali, coberto, tá? Essa fase. Então, é um período que a gente pode trabalhar. A criança chegou com um lápis, quer falar dos coleguinhas na escola, trazer 2, 3 lápis, 2 borrachas, os pais têm que olhar para ele. Sim, mas esse objeto foi seu? Foi sua mãe que comprou? Não. Quem deu? Não, eu peguei. Você não pode. Volta lá e devolve. É nesses atos pequenos que a gente começa a educar o espírito. Porque ele pode ter sido, numa reencarnação passada, um ladrão. E aí está começando a germinar, né? Aquela tendência dele de roubar. Então é nesse momento assim, não, você vai ter que devolver, não é seu. Não tem aquela chave, a chave vai roubada? Mas se você chegasse com essa história lá em casa, a orelha ia queimar, ó. Não tem isso não. A gente não podia chegar com um objeto nenhum que os meus pais não tivessem dado. E
Eu fiz a evangelização desde a infância. Meu pai, minha avó, eram todos espíritas, né? Então eu fui evangelizada na casa espírita. Então não podia levar não. Ah, a criança está brincando aqui, tem uns brinquedinhos, né, dela. Aí vem outra criança para brincar, ela não quer deixar a criança brincar. Você já percebeu que isso se chama egoísmo? E é o momento de se trabalhar ali. Não, o brinquedinho é seu, mas você tem que compartilhar com o seu amiguinho. Dê um para ele brincar. Ah, não quero. Dê sim. Porque é a fase em que a criança tem mais capacidade, aquele espírito, né, tem maior capacidade de absorver as coisas. Tá? E aí Kardec completa. Os espíritos, né, completam para Kardec. Os espíritos só entram na vida corporal para aperfeiçoar, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazer pelo futuro. Não faz o que a gente tem que trabalhar. A criança, quando eu pego a criança, você já percebeu que a criança ela tem uma maior capacidade de aprender línguas. Qualquer coisa que você ensina, ela capta. Qualquer coisa. Ela tem uma capacidade de absorver aquele conhecimento. E realmente, a fase desse período da infância é a fase que a criança mais aprende, com mais rapidez. Porque ela está zerada, né? Está zerada, ela não tem preocupação de ter que fazer imposto de renda, ela não tem preocupação da dívida, né? Tem que pagar água, pagar luz, não é? Ela está iniciando ainda aquele estudo na escola que é bem leve, né? Alfabetizar, fazer a tarefinha. Então ela está ali a pouco para absorver o conhecimento. E é essa fase que a gente precisa aproveitar, esse estudo. Eu tenho uma história interessante da minha neta. Eu levei ela lá para. Ela é bebezinha, tem em torno de um ano. Eu levei ela lá para a evangelização de bebês. Aí você fica assim pensando, será que criança é? Bebezinha assim vai aprender alguma coisa? Tudo bem, vai beber e tal. E tinha uma musicazinha da parte fantástica. Só que a musicazinha fazia um gesto mais ou menos assim. Fazia mais ou menos assim a música. E a música falava, a parte falava com o bebezinho, e tinha muitos bebezinhos, inclusive bebezinho de colo, quando ela era um pouco maior, mas tinha um bebezinho de colo. Ela falava como se eu estivesse falando para você aqui. Ela está falando sobre fluido vital. Olha, fluido vital para o bebezinho. Beleza. No dia seguinte, na segunda-feira, minha nora, olha como vai. Manda o vídeo. Cantar. Ou seja, ela aprendeu. Ela estava conectada ao que estava falando. Por isso que hoje a fé orienta a evangelização já na fase de bebê. Tá? E aí vem, ó, eu só vou pegar um texto que a gente passar aqui, que todo mundo falou, vou pegar alguns textos. Outro espírito fala muito sobre a necessidade da evangelização é o Dr. Zé Menezes. Eu só vou pegar um texto. Olha o que ele fala aqui. Criança que se evangeliza, adulto que se levanta no rumo da felicidade. Ou seja, o adulto, quando ele passa por toda essa fase da evangelização, não quer dizer que ele não vai sofrer, ele não vai ter momentos difíceis, porque todos nós estamos aqui passando por momentos difíceis, porque é uma característica da nossa terra, porque estamos aqui para resgatar as nossas imperfeições passadas, nos melhorar. Então, erros que a gente comete no passado irão aparecer aqui, e a gente vai ter que resgatar tudo isso. Né? Então, dores, angústia, desespero está presente no nosso planeta. Só que quando a gente tem essa base na evangelização, a gente vai ver aquela pedra no nosso caminho e a gente vai ter a função de desviar mais facilmente. Concorda? Você não conseguiu. Peraí,
passando por isso, deixa eu vou desviar aqui, que a coisa talvez melhore. Não bate o desespero. Não bate aquele indivíduo numa situação difícil, chegar às vezes de fato e poder ter o suicídio. A gente se fortalece. Eu tenho uma amiga, depois estava mexendo no Facebook, às vezes não passa umas fotos, né? Não sei quanto tempo atrás, aí vem aquela foto. Aí estava a foto desses dois amigos e eu. Vamos lá. Aí eu lembrei. Essa pessoa, ela se diz ateia, uma professora. Ela já se apresentou. Ela se diz ateia. Mas há muitos anos atrás, não vou botar a data que eu vi, 2015, mas ela foi antes. Eu acho que é 2015 ela já estava apresentada, foi antes. E aí, eu conversando com ela estava passando por uma fase muito difícil. Que o filho dela estava perdido nas drogas. E ela assim, desesperada. E eu fui conversar com ela, foi conversando. Uma frase que me marcou, que veio do ateu, né? Veio do ateu. Ela disse assim, Valéria, eu tenho certeza que as minhas dores seriam bem menor se eu tivesse uma base religiosa. Eu citei isso para uma pessoa que está até. E é verdade. Como eu reforço, não é que vai desaparecer, não. Não vai desaparecer. Está destinado no seu caminho reencarnatório para apresentar em algum momento. Mas a forma que a gente vai ver aqueles problemas vai ser bem diferente. Vai ter uma força maior. Se popular. E continua. Olha o que a mãe da Rodrigo diz. O homem será o que de sua infância se faz. Só aí já diz, né? Já fecha a nossa palestra. Não é? Então, o homem será o que da sua infância se faz. É aquela mesma frase que dá por Pitágoras. Né? Educa a criança e ensinarás punir o homem. É a mesma coisa. E vem, olha como é a sequência também, coloca. A criança incompreendida resulta no jovem revoltado. E este assume a posição do homem traumatizado, lembra do serial killer? Todos brigaram nesse caminho. Crianças traumatizadas, crianças vítimas de violência se tornaram homens violentos. Se tornaram homens violentos. Isso porque já tinha na sua vida reencarnatória um histórico de violência. Mas não foi trabalhado nessa fase do esquecimento, né? Em que a personalidade daquele espírito ainda não aflorou na infância. E aí, despertou com toda a força. E às vezes até pior, né? E aí ele continua. A criança desdenhada que surge no adolescente seguro, que modela a personalidade do aluno e feliz. Vocês viram o que aconteceu agora na escola? 2 dias atrás, eu acho. De um jovem que entrou na escola e matou uma moça, vocês viram isso? Um jovem, ele chegou na escola e matou. Não sei se foi apagado, não sei. Matou. Não me lembro o que foi, se foi arma. Eu só vi a chamada. Ele está tão pesado que o Jornal Nacional nem assiste mais. Parece que eu estou assistindo enquanto eu por isso, nem assisto. Mas eu vi assim, passar algo nesse sentido. Arma do bairro. Agora, foram perguntar a ele por que ele tinha cometido aquilo. Resposta que a gente vê constantemente. Ele era vítima de Deus. Aqui, né? A criança desdenhada se tornou um jovem violento. E agora vai ter que resgatar aqui na terra por ele. Vai ter que ser preso, seja por ser menor de idade, não sei se ele é menor de idade, não sei, porque realmente não assistiu, só vi a chamada. Né? Então, e ele continua. A criança é sementeira que abaixo.
jovem não foi tudo, o adulto passear a evolução. A gente costuma dizer assim, ó, qual é o futuro da casa espírita? Quem é que vai estar aqui daqui a 60, 70 anos? Eu não vou estar. Valéria não vai estar dando palestra, com certeza não vou chegar a 120 anos. Quem chegará? Criança que chega aqui. É essa criança que vai dar continuidade ao trabalho. Não é? É ela, não é a gente que não vai estar aqui, não. Quando a gente pensa, quem é que vai vivenciar a mudança, né, do mundo de expiação e prova para a regeneração? Eu? Difícil. Difícil eu chegar lá. Tá? Quem vai vivenciar são os meus netos, os meus bisnetos, que vão vivenciar essa nova era. Quem sabe, se tiver sorte, voltar a reencarnar, né? Aqui na Terra. A gente não sabe. Tá? Então, ó, conforme a qualidade da semente, queremos a colheita. Olha o que ele diz aqui. Isso aqui é importante. Conforme a qualidade da semente, queremos a colheita. Que semente é essa? Hã? O que é que a gente vai plantar? Na criança. Aí vem a responsabilidade da evangelização. O comprometimento do evangelizador de fazer a evangelização da forma dele. E para isso o evangelizador precisa estudar. Precisa ter a base para ensinar para a criança. Porque quanto mais ele estuda, quanto mais ele se empenha, quanto mais ele se dedica de fazer as tarefinhas para que a criança consiga, né, absorver dentro do nível de compreensão dela aquela informação, precisa de educação, de estudo, precisa de tudo isso. Então, aqui está exatamente a colheita é essa criança que futuramente vai estar aqui na palestra. Foi a boa colheita. É a criança que pode voltar aqui, mas está lá na igreja evangélica, sendo pastor, trabalhando em prol do nosso irmão. Não importa a religião. Não importa. A gente não está aqui para dizer que só o Espiritismo salva. Não. A tarefa do Cristo não tem religião nenhuma. A seara do Cristo, ela é única. Tá? Então, às vezes a gente evangeliza aqui e a criança, ela, quando chega o jovem, ela muda de religião. Mas a semente está montada. Ela conhece Jesus. Ela conhece as bases. Tá? Volta para a gente mais. Volta assim, né? Olha o que ele diz aqui. Excetua-se, é claro, caso de espíritos recalcitrantes. A gente sabe que espíritos, gente, que não tem jeito, como eu te disse, nessa reencarnação que a gente pode fazer a evangelização que for, mas ele continua sendo a tolerância dele. Que é o normal. Cada um dos espíritos tem um momento de despertar. Então, seu momento de despertar. Tá? Mas ele foi trazido para cá. Ele passou pela evangelização. Mas, como jovem, quando chegou na idade se desviou, pode ter certeza que a semente foi plantada. Pode não germinar com aquele que seguiu aquele caminho. Mas está lá. No momento vai despertar. Tá? Então veja, a tarefa da educação por isso mesmo é de relevância, enquanto que a da evangelização é urgência salvadora. Tá? Urgência salvadora. Nós não sabemos, gente, a gente passou por uma pandemia. Pós-pandemia, o alto índice de suicídio duplicou do que fosse lá no nosso planeta. Muitas crianças se tornaram órfãs, jovens se tornaram órfãos. E aí a gente precisa evangelizar. Israel, continua aqui, ó. Quem educa cria os valores éticos estruturados para uma vivência nova e vitória. Beleza? Porque a gente também precisa ser educado. Se eu não souber ler, se eu não souber
não consigo ler, não consigo me expressar, não quero lembrar. O que me disser eu vou seguir, então eu não sei. Tá? Então, a educação é fundamental. Tá? No entanto, quem evangeliza liberta para a vida feliz. Então, a educação é fundamental. Mas o evangelizar nos dá essa força de ser feliz. Pode acontecer o que for. Tá? Eu gosto muito assim do nordestino. O nordestino é um povo firme, persistente. Não é? A seca batendo e ele plantando lá fora. Extremamente persistente. A fé que eles têm é isso. Não, Deus vai me ajudar a não sei, mas aquela esperança de que a chuva vai cair e vai germinar. É isso? É a mesma coisa, gente. As bases religiosas que o nordestino tem, as crenças principalmente, né, dentro do catolicismo, é que faz com que eles tenham essa esperança de plantar e colher. Tá? Então veja, evangelizar é trazer o Cristo de volta ao solo infantil como um bênção de alta magnitude. Como resultado, ainda não se pode realmente acreditar, a gente nem imagina os benefícios da evangelização. A gente está falando aqui, né? A gente está falando aqui, mas a gente não tem ainda uma noção realmente, principalmente pós-morte, né? Pós a fase da morte. Que benefício traz essa evangelização? Não. Porque a gente tem a compreensão da vida pós-morte, né? A vida real, em ser mortal. E aí ele diz aqui, ó, a criança evangelizada torna-se o jovem digno, transformando em cidadão do amor, pois precisa bagagem de luz para toda a vida, mesmo se transitando em trevas desesperadores. Sério. E aí, ó, a infância é o período em que se melhor se atende, enquanto que na adolescência, ou seja, o que eu falei, a fase da criança é a fase que a criança consegue absorver muito conhecimento. Não compreende, mas ela consegue jogar dentro da sua, né? No seu, eu chamo do nosso HD, um maior número de informações. Tá? Agora, quando é que ela vai compreender todo aquele conhecimento? Quando chegar na fase da juventude. Aí eu digo, não. Meu filho só vai conhecer a religião quando se tornar adulto, ele decide. Olha quanto tempo se tem. Quantas dores a gente pode estar promovendo. E para fechar, já está um minutinho ali, ó, quando Jesus disse assim, deixai que venha a mim as criancinhas. Jesus não estava falando, para a gente compreender Jesus, a gente precisa fazer uma análise do ponto de vista espiritual, não material. Não era, quando Jesus disse, deixai vir as criancinhas, ele não estava se restringindo só àquele momento que as crianças estavam sendo apartadas deles, né? Porque os discípulos não queriam que se aproximasse, ele chamou que se aproximasse. Parece não. O que é que Jesus quis dizer? Me apresente as minhas crianças, a seus filhos, seus netos, seus bisnetos, apresente. Porque é assim que você está deixando, né, vir as crianças a Jesus, através da evangelização. E ó, tomemos dessa argila plástica, né, ainda não compreendida pelos erros atuais, e modelemos com as mãos do amor o homem integral desse momento. É o momento, tá? Tem uma base aqui só para a gente fechar, olha, esse material é uma mensagem que está no livro Terapia de Emergência, minha melhor livro. Psicografada por Chico. É uma mensagem longa, né? Eu só peguei alguns textos. Então ele diz assim, a evangelização espírita é só das aulas. Clareando o mundo inteiro sobre as constelações das estrelas dos céus, que são muito bem-aventurados do Senhor, empenhados em seu nome, pela transformação da gente da terra em mundo de regeneração e paz. Muito obrigado. Boa noite. Queria agradecer aqui a palestra.
foi muito boa. Todo mundo que tem filho, que acho que todo mundo tem filho, né? Sabe a importância que é essa base, né? Que a gente sempre fala. Uma casa sem uma base sólida, não existe nem a primeiro vento, nem a primeira chuva, né? E isso mostra aquela importância realmente que tem de aquela educação, de mostrar quem é Jesus. Não tem nem ser tão assim direto. Você tem que seguir Jesus, mas como ela falou, tem os pequenos atos. Isso é errado, vai devolver isso, sei lá, aquela coisa, vai construindo o caráter cristão da criança, né? Muitas vezes não se precisa falar do novo de Jesus para uma criança, mas nos atos ela vai entendendo, depois ela vai ver o que é de Jesus, ela vai saber no fundo dela. E Deus colocou vamos dizer assim, a centelha do que é certo dentro do nosso espírito, né? Então eu quero agradecer, foi muito bom a palestra de hoje às crianças. Vamos fechar nossos olhos para a oração final. Senhor Deus e Pai, Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por cada pessoa que está aqui absorvendo conhecimento das palavras que vieram através da nossa palestra, da nossa irmã Valéria. Que as palavras dela entrem em nossos corações, nossas mentes, e que possamos passar adiante todo esse ensinamento, Senhor. Que cada um fazendo um pouco, Senhor, cada pessoa alcança muitas outras. E que esses ensinamentos travem tanto no nossa mente, coração, como na de outras pessoas, que assim vai passando por gerações, até o dia em que todos, Senhor, consigam ver a Tua graça, ver a Tua misericórdia, ver o quanto é bom e justo conosco, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos daremos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque são Deus, o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Queria aproveitar também